A maioria dos pais escolhe a dieta de seus filhos, só que esse caso aqui ultrapassou todos os limites. Tomara que ele ganhe a mesma pena que ela, porque esse casal perverso queria acabar com a vida dos filhos. Não há desculpa aqui. Sem contar que esse tipo de veganismo, algo que me parece mais relacionado ao crudismo, é extremamente extremo e exagerado, parece uma seita, não querendo ofender quem pratica crudismo, mas eu, inclusive, dei uma pesquisada, eu vi relatos de pessoas que chegam a um ponto do crudismo em que elas só se alimentam de frutas que literalmente caem do pé por conta própria. Eu vi vídeos, a pessoa morava no sítio e ela, bom, se a maçã não cair eu não como, eu só pego o que está no chão, porque senão ela está ceifando a vida da fruta, da verdura, do legume e do vegetal. Mas indo para o mais importante aqui, é perturbador saber que esse bebê chorava de fome. Nem precisa ser meu filho, tá? Se crianças baterem aqui na porta dizendo, olha, estamos com fome, com certeza eu não vou ficar parado sem fazer nada. Compaixão é o mínimo, é o mínimo. E nem isso eles tinham. Se a maior parte das pessoas sente compaixão quando uma criança está alegando fome, quando você é abordado em qualquer local por aí, quem dirá os pais, o que eles deveriam sentir pelos filhos? O mal se camufla de diversas formas, inclusive numa dieta conexa de boas intenções. Esse advogado, inclusive, me lembrou a Elaine Bradhoff, a ex-advogada da Amber Heard. Péssima argumentação. Ela não levou para o hospital porque ficou com medo de tirarem seu bebê. Querido, provavelmente foi aqui que ele enfiou o último prego no caixão. Qualquer mãe ou pai que ame seu filho optaria por perder a guarda do que deixar a criança partir. Eu fiquei chocado que ele disse isso. É literalmente o que apenas uma falsa mãe diria. Ninguém que se importa com o bebê iria cogitar uma possibilidade dessa. Se você agora tivesse que escolher entre nunca mais ver o seu filho, mas você sabe que ele vai estar vivo, ou então vê-lo ser baleado bem na sua frente, cair sem vida, é óbvio que você vai escolher, não, leva ele, se ele vai ficar vivo, leva ele, eu prefiro nunca mais ver do que saber que ele perdeu a vida. Assim, é uma lógica que para quem ama, para quem tem filhos, no mínimo, é completamente plausível. Ou esse advogado não tem filhos, ou ele estava conspirando contra a Sheila. Não tem cabimento. Cada vez mais, esses pais infestos surgem por aí ou por aqui. Pessoas que trazem inocentes ao mundo apenas para torturar. Está se tornando um esporte. Filhos estão sendo desumanizados para que assim ninguém se importe com esses menores que estão sofrendo ao redor do mundo. A gente já tem a mídia que ataca a paternidade e a maternidade todos os dias como se fosse algo ruim. Sabemos que não é fácil, que não é um conto de fadas, mas não é esse monstro que é propagado por aí. Há uma diferença entre você não querer ter filhos e uma pessoa que nunca teve filhos dizer publicamente: filho é o inferno e atrapalha, como uma subcelebridade disse por aí. Quando alguém diz, eu odeio crianças, meus sinais de alerta disparam. Eu posso optar por não ter um bebê. Eu posso optar por não ter um filho, por não ter uma criança. Mas detestar crianças não é fruto dessa decisão. Isso aqui é outra coisa. Cada vez mais surgem pessoas que dizem, tudo nas crianças me incomoda. Então, tem algo errado em você. E não vem dizer que isso não significa nada, porque significa. Se eu dizer, olha, eu prefiro não adotar um cachorro, ninguém vai achar ruim. Agora, se eu falar, odeio cachorros e tudo neles me incomoda, a polícia vai bater na minha porta em 2 horas, porque o auê que vão fazer na internet vai ser gigantesco. Então por que quando alguém diz o mesmo de menores, ninguém se incomoda? Mas aí é diferente. Em que aspecto? Estamos falando de vidas, e nesse ponto, vidas indefesas. Um relacionamento muito difícil com as crianças, um sentimento de repulsa às crianças, pode estar denunciando a inveja que um indivíduo pode ter delas, porque elas podem ter o que ele nunca teve. Então ouvir falar de crianças desencadeia memórias das suas necessidades não atendidas e velhas tristezas da infância. Às vezes é uma ferida, é um problema psicológico.
Também há outros aspectos que podem ser considerados, são inúmeros, mas eu vou resumir apenas alguns. Às vezes você trabalhou cuidando dos filhos de outras pessoas e foi maltratado por esses menores levados, ou então você foi muito maltratado por crianças quando você era uma criança e aí o seu cérebro associou todo esse sofrimento ao retrato de crianças. Então quando esse indivíduo cresce, a memória dele carrega aquele sofrimento que foi causado por crianças. Então, obviamente, ele tem um recuo em relação a elas que está baseado em sentimentos de pura antipatia. E é claro que há outros casos que também traumatizam as pessoas, que é o fato da péssima educação gerada pelos péssimos pais que não estabelecem limites, que não estabelecem valores, que não ensinam seus filhos a verdade, que não ensinam a educação, que não dão disciplina. Eu li um relato recentemente que foi apoiado, aplaudido, venerado, glorificado, achei que ia ser indicado ao Oscar por inúmeras pessoas. E eu vou ler esse relato aqui na íntegra para vocês. A pessoa disse assim: não é crime odiar crianças. E as pessoas podem ter essa opinião. Eu também odeio bebês. Eles são feios. Todos parecem iguais. Assustadores de se estar por perto. Eu odeio como eles olham. A ideia de que eles estavam dentro de um corpo é revoltante para mim. E eu nunca quero estar grávida e nem dar à luz. Bebês são barulhentos e desagradáveis. E as coisas que as pessoas dizem sobre eles são perturbadoras e assustadoras. Coisas como cheirá-los, dizer que eles têm um cheiro bom, um rostinho lindo, uma vozinha maravilhosa. Isso pra mim é falso e é assustador de assistir. Faltaram pedir o Pix dessa mulher para dar contribuições de tantas pessoas que se identificaram com esse comentário. Essa crença não é normal. A definição do ódio é aversão intensa motivada por medo, raiva ou injúria sofrida. É a odiosidade. Se você não quer ter filhos, então não os tenha. É seu direito e ninguém deve ser obrigado a ter filhos. Uma pessoa que é obrigada a ter filhos quando não quer, obviamente ela vai tratar esses filhos de uma péssima maneira. Realmente, maternidade, paternidade pode não ser para todo mundo. Nem todo mundo merece ter um filho ou nasceu para ser pai e mãe. Mas não expresse palavras de desagrado como se isso não fosse um problema. Se alguém tivesse escrito todos esses sentimentos em relação a mulheres, homossexuais ou negros, com certeza iria enfrentar toda a fúria da sociedade e da justiça. As autoridades não iam nem bater na porta e entrar atirando mesmo na pessoa que escreveu uma coisa dessas, se esse comentário tivesse pautado em um desses 3 tópicos que eu apresentei aqui. Então por que quando as palavras como essas são voltadas às crianças, ninguém se importa, ninguém se incomoda, ninguém sente desconforto? Você pode não ter filhos por vários motivos. Realizações pessoais, sei lá, tem vários planos, isso é justificável. Mas odiar crianças nunca foi, não é e jamais será plausível. Eu posso optar por não ter uma coisa, ou nesse caso por não ter um filho, porque eu imagino que eu não vou estar confortável, ou não vou ser capacitado, ou então ele vai sugar muito do meu tempo. Os motivos são inúmeros e não importa, não interessam. Se a pessoa não quer, que não tenha. Isso tem que ser respeitado e não tem que ser pressionado. Mas, expressar palavras de ódio, odeio crianças, não suporto a voz de crianças, que fiquem longe de mim, eu não gosto de olhar na rua, eu não gosto de ir no shopping porque eu vejo crianças, eu não gosto de ir no cinema porque eu vejo crianças, tem alguma coisa muito errada com os seus sentimentos. E quando eu vejo alguém proferindo palavras de ódio, sentenças de vômito em relação a menores, eu dou 3 passos para trás. E mais um pouco eu dou as costas e saio correndo. As pessoas que dizem que odeiam crianças costumavam ser crianças. Então, basicamente, elas estão dizendo que se odeiam. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, passa esse vídeo pra frente. Eu sei que essa análise aqui, né, foi fogo, mas eu espero que vocês tenham entendido, eu não quis ofender ninguém, mas eu preciso falar, meu papel aqui é analítico, eu preciso falar em como as coisas funcionam e é assim que o mundo é. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho, já está disponível lá no meu site, ou você pode falar comigo pelo Instagram, o livro é enviado para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Você ganha o livro autografado se quiser.
mulher, marcadores, pôster exclusivo. Esse livro conta uma história de um rapaz chamado Jack Wilber que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto precisa enfrentar um serial killer que está escondido em sua própria casa. Eu tenho um canal de cortes, as análises são recortadas, postadas por lá, então lá só tem análise dos casos, das histórias que eu trago por aqui. Eu tenho um canal no Telegram, um grupo onde eu envio áudios, bastidores. Ai, tem tanta coisa exclusiva aqui, tá lá naquele canal. Tenho certeza que se você se sente à vontade com o Telegram, pode ter certeza que você vai gostar também. E a gente se vê no próximo caso. Não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!